Certo, vamos lá. Então, boa tarde aí para todos os presentes, né? Como o professor Napoleão comentou, o nome do meu TIC é GAN.gd, um plugin de persistência de dados pela internet de forma peer-to-peer para a Godot-Engine, né? E vamos começar. Uma, Antes de iniciar falando sobre o projeto propriamente dito, eu acho interessante começar falando um pouco sobre mim, porque isso vai ajudar a entender o motivo por trás da temática do projeto, né? Então, a área com que eu mais me identifiquei ao longo do curso de jogos foi a parte da programação. E especificamente quando eu comecei a trabalhar com programação, eu descobri o gosto especificamente pela área do desenvolvimento back-end, né? E daí isso que causou, junto com os feedbacks que eu recebi da banca no TIC 1, que eu mudei um pouco o foco do trabalho do TIC 1 para o TIC 2. Vocês vão entender um pouco melhor daqui a pouco. Então, tendo isso em mente, indo para. Isso encaixa na justificativa 1 aqui do trabalho, né, que é a ideia que ele seja utilizado como uma peça de portfólio relacionada a desenvolvimento back-end. Né? Então, até aqui eu coloquei o símbolo da Valve ali, porque no começo lá do TIC 1, o professor Napoleão comentou para pensar assim numa empresa que tu gostaria de mostrar isso, que é tipo o seu tipo, sua meta, assim, sonho. E no meu caso, uma das empresas que eu mais gosto no ramo de jogos é a Valve. Então foi nisso que eu tive em mente fazendo o projeto. Né? Falando agora um pouco então sobre o portfólio que eu fui desenvolvendo ali ao longo do curso na parte de projetos. Esse aqui foi um projeto pessoal mesmo, assim, é um bot de Telegram feito em Python que eu montei para brincar com um grupo de amigos. Ele tem ali funções, são basicamente piadas internas do nosso grupo e tal, mas eu que programei e tal, hospedei ele no Heroku e ele funciona e tal. Outra coisa desenvolvida aqui foi um back-end feito em Rust, que é uma linguagem de programação que eu me afeiçoei bastante, estava querendo aprender, então resolvi, para entender melhor a linguagem, fazer algo que eu já tinha um conhecimento de como fazer em outras linguagens, que é um CRUD. E daí a ideia é para ele ser utilizado com citações de livros e essas coisas. Outra coisa também, que isso foi uma solicitação do próprio professor Kojil, que ele pediu ajuda para fazer um script em Python para ser executado no Blender e ajudar ele lá com uma tarefa específica repetitiva que ele tinha que fazer para o trabalho dele na Anima King. Então eu fui lá, fiz o script, a gente testou e agora ele está utilizando no trabalho dele. Outro projeto aqui com o professor Napoleão, né, que a gente está desenvolvendo, é a parte da Bolsa PIBIT, né, que é um projeto tem a ver ali com tecnologias para qualidade de vida no contexto de design de jogos, e o caminho que eu estou levando tem a ver com software open source e tal. Outra coisa também outro projeto que foi empreendido, né, ao longo desse ano foi um workshop de programação que eu estava ministrando ali, normalmente às segundas-feiras, das 6 às 7, que a ideia era basicamente para ensinar certos aspectos de programação para o pessoal que tivesse interessado, não só relacionado a código, mas também relacionado a workflow, como por exemplo, como usar o Git, essas coisas. E daí as imagens ali são, digamos, dos meus 3 alunos mais assíduos, né, no, nesse workshop. Agora falando de experiência profissional, a minha primeira experiência de trabalho foi com a Caleta Gaming, na parte de desenvolvimento back-end, né? Eu comecei como estagiário QA e depois fui efetivado como desenvolvedor back-end, uma empresa que usava Python e ela trabalhava no segmento de jogos de cassino. E eu mexia lá especificamente na parte das integrações, né, do back-end deles com os cassinos. Outra empresa que eu trabalhei também durante essa minha formação foi a Nelogica, que é uma empresa que faz software para o mercado financeiro. Ela tem um back-end feita usando Delphi, que é um framework mais antigo, assim, né? Ele usa a linguagem Object Pascal e foi bastante desafiador trabalhar nisso. E a parte que eu trabalhei especificamente foi no gerenciamento de ordens para a bolsa. E também não posso deixar de falar, né, da empresa onde eu atualmente trabalho, que é a Palmsoft. E lá onde eu faço desenvolvimento back-end usando Java, né? E o projeto onde eu mais atuei até agora foi no sistema interno de uma empresa chamada Qualité,
que ela faz planejamento previdenciário, né, e a Palmsoft que desenvolve o sistema interno deles que eles utilizam para isso, né, para controle dos clientes e tal. Agora falando sobre o projeto, né? Então a segunda justificativa a respeito do projeto. Então, atualmente a gente tem a arquitetura cliente-servidor, né, sendo o padrão da indústria no desenvolvimento de jogos online. Só que apesar disso, eu acredito que existe um espaço para alternativas como a peer-to-peer, né? Aqui uma imagem aqui para comparar as duas. A arquitetura cliente-servidor é essa aqui à esquerda, né? Então ela tem um servidor que vai ser a fonte máxima de verdade assim para o sistema, e tudo vai ser processado lá, e as informações de lá só vão ser consumidas pelos clientes que se conectarem nesse servidor. E o peer-to-peer, por outro lado, nele todos são responsáveis por guardar e processar essas informações. Não tem um único ente ali naquela rede que é delegado como o mestre, digamos assim. Então, se fosse resumir isso tudo numa frase, seria a apresentação de uma alternativa ao status quo das arquiteturas de jogos online. Então, posto isso, o que mudou com relação ao TIC 1? No TIC 1, a ideia era desenvolver um jogo web usando a tecnologia do GAN, que eu vou entrar em detalhes em breve. Só que depois, como eu comentei antes, depois de uma reavaliação, considerando os feedbacks da banca, o TIC 2 ele virou exclusivamente sobre converter o que fosse possível da tecnologia do GAN para a Godot Engine. Porque, da forma que estava antes, o GAN só poderia ser utilizado em projetos que fossem exportados para a plataforma web. E, estando a funcionalidade dele convertida para o GDScript, né, para a linguagem da Godot Engine, ela pode ser usada em qualquer plataforma que a engine suporte. Então, computador, Windows, Linux, Mac e o mobile também. Então, o que foi desenvolvido no TIC 2? Foi desenvolvido, então, um plugin que permite a persistência de informações online usando uma lógica peer-to-peer e que é um port dessa biblioteca JavaScript. Então, eu transcrevi, digamos assim, a parte da funcionalidade dessa biblioteca para a linguagem da Godot. Então, agora falando um pouco mais do GAN em si, que é essa biblioteca que foi portada. Ele é, como eu mencionei antes, ele é escrito em JavaScript e é um banco de dados distribuídos que permite que as informações das pessoas que estão conectadas sejam sincronizadas através de WebSockets, né? Ela forma um grafo com essas informações e persiste partes desse grafo com cada usuário, né? E como existe uma redundância nas partes que são persistidas desse grafo, mesmo que uma pessoa se desconecte, vai dar para recuperar os dados dela através de outro usuário, né? Então aqui na esquerda, pode ver que é um desenho bem parecido com a lógica peer-to-peer que eu mencionei antes, e que tem ali os entes ali da rede conectados, e aqui na direita é um exemplo de um banco de dados de grafo mesmo, né? Então as informações estão aqui nesses pontos do grafo e as arestas são as relações dessas informações com outras que estão no banco. Então essa seria a lógica de utilizar um grafo num banco de dados, né? Então, além disso, ele também vai ter outros módulos internos que são focados em resolver problemas de forma distribuída, né? Então, entre eles estão o RED, que é um algoritmo de otimização de armazenamento, usando essa estratégia de Radix Tree, né? Então, como digamos, o local principal onde o GAN é executado é o browser, e existe uma limitação de espaço que o browser pode acessar, existe essa solução ali implementada dentro do GAN para que possa ocupar o mínimo de espaço possível para ter um maior aproveitamento, né? Também o RAM, que é um algoritmo para resolver conflitos, então, e para mitigar inconsistências que tiver no banco. Então, para você garantir que, mesmo no caso de uma falha de internet, por exemplo, os peers ainda vão ter informações consistentes quando a rede retornar e todo mundo se conectar de novo, né? E o C, que é um conjunto de funcionalidades de segurança, criptografia e autenticação para aplicações que necessitarem dessas funcionalidades mais críticas, assim, de validações críticas e tal. Então, agora falando dos objetivos cumpridos no TIC 2, né?
Primeiro aqui foi, e isso é algo necessário para você poder enviar as mensagens com as quais os peers do GAN se comunicam, né? A geração de identificadores únicos para as mensagens enviadas pelo plugin. No começo eu gerava um UUID tradicional, assim um UUID padrão. Só que depois eu percebi que já era suficiente só gerar ali alguns bytes aleatórios tipo, isso já servia para o propósito de ser o identificador único de mensagem para o GAN, né? Então agora, conexão com outros peers rodando instâncias do GAN via WebSocket. Então, através da WebSocket, ele consegue trocar mensagens com outras instâncias do GAN. Então aqui são um exemplo das mensagens, né? Elas vão através de JSON. E também o recebimento e o processamento de instruções de leitura e escrita desses peers. Então tem todo um protocolo que diz respeito na organização das mensagens, né? O que tem que ter, quais chaves que tem que ter, quais são os valores que tem que ter dentro delas. Então, para poder ter, para os peers do GAN conseguirem entender que isso aqui é uma instrução de leitura, então eu tenho que devolver a informação que a pessoa quer. Ou é uma instrução de escrita, então eu tenho que inserir essa informação nas informações que estão salvas. Também foi criado com a ajuda do professor Napoleão, né, uma assinatura visual para o plugin, para colocar lá, deixar bonitinho no repositório. E agora aqui uma demonstração. Vou colocar um vídeo aqui, ele não tem áudio, mas eu vou contextualizar ele para vocês. Então, explicando, aqui na esquerda tem o projeto que eu fiz durante o TIC1, né? Que era era um protótipo onde você podia colocar mensagens estilo Dark Souls ali, e ele seria persistido na rede. E aqui na direita é uma tela que eu fiz pro plugin, né? Que vai ter um lugar para você colocar uma chave e um valor. E a ideia é que eu consegui fazer essa comunicação do plugin, que é esse que está exportado aqui para o Linux, né? Que é a plataforma que eu uso. E existe uma comunicação entre esse código que eu fiz e o código já existente do GAN e nesse caso específico, para se colocar mensagens novas, salvar mensagens novas ali na rede, né? Então aqui eu coloco uma mensagem, que é a coordenada onde a mensagem vai estar, que isso era uma regra já existente, né, nesse protótipo antigo. Então vocês podem ver que a mensagem aparece ali. E mesma coisa, ele repete novamente o processo. Vou colocar aqui outro teste. E aparece ali também. Então, portanto, está acontecendo essa comunicação entre os dois sistemas, né? Então, deixa eu voltar aqui. Tá. Falando agora de post-mortem, né? Então, umas conclusões sobre esse projeto, né? Pontos positivos que eu achei. Um deles é que foi possível ter um networking, ele ter uma conversa com o criador do GAN. Então, o Mark Nadal, eu consegui contato com ele no Twitter, falei com ele sobre o projeto e já abriu essa ponte ali com a comunidade open source, né, através desse cara, esse contato. Ter experiência com software peer-to-peer, porque é algo, querendo ou não, acaba sendo algo diferente do que o que eu trabalho normalmente, né? Que normalmente a maioria das coisas é sempre cliente-servidor e tal, então tem uma lógica diferente a se utilizar. E também, isso é um dos alvos do trabalho também, possibilidade de iniciar a experiência desenvolvendo software open source. Então, eu quero colocar esse repositório ali, tipo, deixar ele público, né? Colocar ele no mundo e com a ajuda das pessoas tentar transformar isso num software mais parrudo, assim. Agora falando sobre as principais limitações atuais dele, né? Tem poucas funcionalidades do GAN em relação ao que a versão de JavaScript tem. Então, atualmente tem essa sincronização de informações, mas, por exemplo, aqueles módulos internos lá, o C, o RAM, essas coisas, eles são bastante complexos e não foram implementados. Até eu acho que daria para fazer um tique inteiro sobre cada um deles, porque eles são bastante complexos, assim, bastante interessantes também. Devido à natureza mais back-end do projeto, isso foi uma limitação que eu, graças ao feedback do professor Koji, eu tentei mitigar nessa apresentação.
foi difícil demonstrar o progresso do TIC 1 pro TIC 2 por causa dessa natureza mais back-end, assim, porque foi basicamente só código, não tinha nada de muito visual, assim. E outra coisa que como agora a versão 4 da Godot Engine está a ponto de ser lançada aí, né, tá na sua versão beta, vai naturalmente esse plugin atual vai ser incompatível com a versão 4 e vai precisar ser atualizado. Então, o que eu faria de diferente nessa experiência do TIC no geral? Eu manteria o foco exclusivamente no plugin desde o TIC 1. Eu acredito que eu conseguiria ter desenvolvido mais do plugin mesmo, mais portado mais funcionalidades do GAN, tendo trabalhado nele desde o TIC 1. Né? Então agora, falando de metas para o futuro, naturalmente continuar desenvolvendo o plugin, né, sendo ele open source ali também, tentar buscar pessoas, né, que estiverem interessadas nesse tipo de porte para me ajudar, e também atualizar para funcionar no Godot 4, né, que é uma necessidade para que ele continue relevante com a próxima versão do Godot. Falando agora sobre o artigo, esse é o título dele ali na esquerda, né, portando o banco de dados distribuído GAN para a Godot Engine como um plugin open source. Então, ele é basicamente um relato sobre esse desenvolvimento, então aproveita várias coisas do material descritivo, e ele vai entrar em mais detalhes técnicos a respeito do protocolo do GAN, então quais são as mensagens de inserir, de pegar as informações, e ele foi formatado conforme as guidelines ali da revista e-revista Logo, que é um periódico digital da UFSC, que é para onde eu estou querendo submeter ele, né? Aqui então estão as referências, e é isso. Muito obrigado.